Esse final de semana assisti um filme desses que estão nos circuitos de acesso online, bem interessante. O enredo básico é que, ao tomar uma pílula, a pessoa adquire por 5 minutos superpoderes, e esses superpoderes variam de pessoa para pessoa e tem a ver com a característica de algum animal. Então, alguns adquirem as características do caranguejo, o outro a característica da lagarta e o outro de uma lagosta incendiária e assim por diante. É muito interessante o filme como entretenimento, mas interessante que ao ver o filme imediatamente me recordei de um conto do Machado de Assis, do século XIX, de 1884, o Conto Alexandrino, que tem esta mesma ideia. Se trata de cópia, obviamente que não, uma mera coincidência, mas é muito interessante pensar neste conto a partir dessa ideia do filme, porque o Machado já se refere a essa ideia de que características de animais poderiam ser tomadas pelo ser humano por meio de dois personagens do conto alexandrino. O conto alexandrino porque ele se refere à biblioteca de Alexandria, que era fantástica na antiguidade, como essas imagens aqui que estão na internet podem mostrar. Ela era reconhecida como um centro de conhecimento da humanidade, né? Infelizmente, depois ela acabou sendo destruída pelo fogo, né? E hoje as ruínas ainda são um ponto turístico, embora ela tenha sido reconstruída já. Tá? Mas o conto alexandrino se passa na biblioteca de Alexandria e é muito interessante, porque dois amigos, gregos, o Stróibos e o Pítias, eles eram muito inteligentes, já senhores, já cinquentenários, viúvos, mas muito eruditos. Conheciam de música, medicina, física, química, mas na sua terra eles não eram reconhecidos. Eles eram até satirizados. Então eles resolvem ir para o Egito, onde ficava a biblioteca de Alexandria. E lá conheceram Ptolomeu e lá foram bem recebidos, inclusive premiados pela erudição deles. E então lá o Stróibos resolve testar uma teoria que ele tinha, que era justamente essa, de que ao tomar o sangue de alguns animais, os seres humanos adquiriam as suas características, sejam elas virtudes ou vícios. Então, do boi, por meio do sangue, os seres humanos adquiririam a paciência, por exemplo, da aranha, a geometria, e dos ratos, a ladroeira. E ele tenta então desenvolver essa teoria fazendo experimentos. E eles dois se propõem a fazer o experimento com eles, primeiramente para ter certeza de que a teoria estava certa. E ao fazerem o experimento com eles mesmos, se comprova a teoria e em pouco tempo eles começam a roubar entre si mesmos, um ao outro, se tornam larápios, os dois. E acontece que, sem que soubesse desse experimento, Ptolomeu convoca os dois para trabalharem na biblioteca de Alexandria. E eles vão trabalhar na biblioteca de Alexandria, mas já com a característica de serem larápios, eles começam a roubar escritos muito famosos da biblioteca. E tinha dias que nem que fosse uma mera fábulazinha, o conto nos diz, eles tinham que carregar alguma coisa, porque o instinto de roubo era tão forte que alguma coisa eles tinham que roubar. Pois bem, depois de roubarem tanto da biblioteca, eles resolveram voltar para a Grécia com todos os roubos, mas foram descobertos. E sendo descobertos, Ptolomeu mandou logo que foram executados. Mas, para surpresa ou infelicidade deles, Herófilo, que é o precursor da anatomia, pediu a Ptolomeu que tivesse eles para fazer alguns experimentos, porque ele, como anatomista, queria dissecar também
e conhecer algumas características humanas, não de seres mortos, mas vivos. Então esses bandidos, esses que não tinham contribuído, poderiam ser as cobaias para esses experimentos. Ptolomeu receia um pouco, mas acaba cedendo e dá a ele esses prisioneiros. E então o Herófilo faz experimentos com esses seres humanos, dissecando eles em vida para descobrir as funções. E dizem assim que por 8 dias Stróibos e Pítias foram dissecados por Herófilo, que queria descobrir as origens das características. E o conto termina dizendo que os ratos e os outros animais que seriam dissecados por Stróibos e Pítias para delegarem aos seres humanos as características, assistiam Stróibos e Pítias sendo dissecados em vida e riam-se e festejavam. E por que eu estou contando para vocês essa história? Ora, bem interessante, porque o Machado de Assis, neste conto, ele se refere ao plágio. E ele se refere ao plágio justamente por causa dessa característica herdada dos ratos de se tornarem larápios. E o Machado diz assim textualmente no conto: a própria denominação de plágio é um indício de que os homens compreendem a dificuldade de confundir esse embrião da ladroeira com a ladroeira formal. Então olha só, cultura aí, Machado de Assis já se referia ao plágio no seu Conto Alexandrino em 1884, quando foi publicado. É isso aí. Um abraço, pessoal.